Em um dos casamentos mais luxuosos da elite, um homem poderoso decidiu transformar a ex-esposa em motivo de piada, acreditando que ela apareceria pequena diante do sucesso que ele exibia. O que ninguém esperava era que a mulher surgisse irreconhecível, segura, elegante e acompanhada por uma presença capaz de mudar completamente o clima do evento. Em poucos minutos, sorrisos viraram tensão, cochichos tomaram conta do salão e o que deveria ser uma celebração perfeita começou a desmoronar. Aquela noite revelaria que o maior erro não foi o convite, mas ter subestimado quem observava tudo em silêncio. Antes de descobrir como essa entrada inesperada virou o jogo e mudou destinos para sempre. Inscreva-se no canal, deixe seu like e prepare-se para uma história onde orgulho, cálculo e vingança silenciosa colidem de forma inesquecível. O ar na Catedral Metropolitana parecia vibrar com uma tensão quase palpável, uma expectativa que se misturava ao perfume das orquídeas brancas e ao tilintar discreto dos talheres de prata. Era o grande dia de Arthur Montenegro, o magnata da tecnologia, o homem que, aos 40 e poucos anos, havia construído um império bilionário com a mesma facilidade com que respirava. Seu sorriso, sempre um pouco arrogante, estava hoje mais largo, mais triunfante, enquanto aguardava sua noiva, a jovem e deslumbrante modelo Bianca Albuquerque, caminhar pelo corredor. O salão estava repleto de rostos conhecidos da alta sociedade paulistana, políticos influentes, executivos de grandes corporações, celebridades e jornalistas ávidos por cada detalhe do que prometia ser o casamento do ano. Arthur, em seu terno impecável, sentia-se no auge. Sua vida era uma sucessão de vitórias, e este casamento era a coroação de mais uma fase de sucesso. Mas para alimentar seu ego insaciável, ele havia orquestrado um último ato de crueldade, um detalhe sutil que só ele entenderia. Havia enviado um convite para sua ex-esposa, Helena Soares, a mulher que ele havia descartado anos atrás, quando seu império ainda era uma promessa e não uma realidade. A ideia era simples: vê-la, ali diminuída, talvez sentada no fundo, testemunhando sua glória. Uma piada particular, um lembrete do que ela havia perdido. Ele esperava que ela recusasse, ou que, se viesse, fosse apenas uma sombra do passado. O órgão começou a tocar a marcha nupcial, e todos os olhares se voltaram para as portas imponentes da catedral. Bianca, em seu vestido de alta costura, surgiu deslumbrante, com um sorriso radiante. Os flashes dos fotógrafos explodiram, e um murmúrio de admiração percorreu o ambiente. Arthur sentiu um calor de satisfação. Tudo estava perfeito, exatamente como ele havia planejado. Mas então, algo inesperado aconteceu. As portas, laterais da catedral, discretas e geralmente ignoradas, se abriram com um leve rangido. Um silêncio estranho, quase reverente, tomou conta do lugar. Os murmúrios cessaram, os flashes diminuíram, e até mesmo a marcha nupcial pareceu perder um pouco de seu volume. Helena surgiu. Não era a Helena que Arthur guardava em suas memórias, uma figura apagada e um tanto ingênua. A mulher que entrou era uma visão em vermelho intenso, um vestido que parecia esculpido em seu corpo, realçando uma silhueta elegante e poderosa. Seus cabelos escuros, antes soltos, estavam agora presos em um coque sofisticado, revelando um pescoço esguio, adornado por um colar discreto, mas de um brilho inconfundível. Ela caminhava com uma naturalidade absoluta, um porte que dominava o ambiente sem que ela precisasse dizer uma única palavra. Ao seu lado, um homem alto e imponente, de cabelos grisalhos e um olhar penetrante, a acompanhava com uma postura de quem não se intimidava com a grandiosidade do evento. Os convidados começaram a cochichar, os olhares se desviaram da noiva que, por um instante, pareceu perder o brilho. A cerimônia, que antes seguia um roteiro impecável, perdeu o eixo. Arthur, que deveria ser o centro das atenções, sentiu o controle escapar pelos dedos. Aquela presença não carregava dor, nem saudade, nem mesmo rancor. Apenas uma tranquilidade e uma segurança que ele jamais esperou ver. Era como se Helena estivesse ali não para testemunhar sua vitória,
mas para simplesmente existir, e sua existência por si só já era um evento. A cerimônia seguiu, mas a atmosfera havia mudado. Os olhares se dividiam entre o altar e a mesa onde Helena e seu acompanhante se sentaram, em um local de destaque, como se fossem convidados de honra. Durante a festa, o constrangimento inicial transformou-se em uma tensão aberta. Funcionários que antes mal a reconheciam, agora a tratavam com uma deferência surpreendente. Figuras políticas e grandes executivos, que antes disputavam a atenção de Arthur, agora se aglomeravam à mesa de Helena, disputando um espaço para conversar, para serem vistos ao lado dela. Ficou evidente que o homem que a acompanhava não era alguém comum. Seu nome, Elias Vasconcelos, sussurrado entre os convidados, era sinônimo de poder e influência no mercado financeiro global. Enquanto o casamento tentava manter a aparência de perfeição, a narrativa já havia mudado. Arthur, o anfitrião, começou a ser ignorado em seu próprio evento. Sua noiva Bianca tentava disfarçar o desconforto, mas a frustração era visível em seus olhos. A mulher que ele desprezou, que ele convidou para humilhar, havia se tornado o verdadeiro assunto da noite. O burburinho sobre Helena e Elias crescia, misturando-se aos brindes e à música, e cada vez mais pessoas se aproximavam, curiosas, intrigadas. Arthur observava de longe, um nó se formando em seu estômago. Aquele não era o roteiro que ele havia escrito. Então, veio a revelação que destruiu qualquer ilusão restante. Em meio à euforia da recepção, enquanto Arthur tentava em vão retomar o controle da situação, documentos começaram a circular discretamente entre os convidados mais influentes. Notícias de última hora pipocavam nos celulares. A ex-esposa de Arthur não apenas havia seguido em frente, ela havia prosperado em silêncio, de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Helena havia criado uma tecnologia financeira revolucionária, uma plataforma de inteligência artificial capaz de prever movimentos de mercado com uma antecedência cirúrgica. Essa tecnologia, vendida por bilhões a um consórcio internacional, havia sido a base de sua ascensão meteórica. E com essa mesma inteligência, ela havia previsto, com precisão assustadora, a queda iminente de Arthur. Enquanto ele se endividava para sustentar a aparência de luxo e o império que começava a ruir por dentro, ela aguardava o momento exato. E aquele momento, com uma ironia cruel, era o casamento. No auge da recepção, a bomba explodiu. Os documentos revelavam que a Montenegro Tech, a joia da coroa de Arthur, havia sido alvo de uma aquisição hostil. A dívida que ele acumulava, os empréstimos vultosos que ele havia contraído para manter a fachada, agora pertenciam a ela e ao seu parceiro, Elias Vasconcelos. O local da festa, o luxuoso salão de eventos, os contratos de patrocínio, a própria companhia que estava prestes a abrir capital na Bolsa de Valores, tudo havia mudado de mãos. Diante de investidores atônitos, jornalistas em frenesi e convidados chocados, o império de Arthur Montenegro ruiu. Bianca, a noiva, entrou em desespero ao perceber que havia se casado com um homem falido, um fantoche de seu próprio ego. Os aliados de Arthur, antes tão próximos, desapareceram como fumaça. Seus cartões de crédito foram recusados no bar do próprio evento. A humilhação foi completa, pública e irreversível. Helena, ao lado de Elias, observava a cena com uma serenidade quase fria, um leve sorriso nos lábios que não denotava triunfo, mas sim a satisfação de um plano executado com perfeição. Nos dias seguintes, a queda de Arthur se confirmou com uma velocidade brutal. Ele foi impedido de entrar na própria empresa, agora comandada por Helena e Elias. Não houve gritos, escândalos ou vingança teatral. Apenas eficiência, frieza e cálculo. Para Helena nunca foi pessoal, sempre foi matemática. Ele confundiu o silêncio dela com fraqueza, a discrição com falta de ambição e a gentileza com submissão. Meses depois, Arthur Montenegro vivia no anonimato, longe do luxo e do poder que um dia o definiram. O mercado, por sua vez, celebrava a nova líder, Helena, a mulher que transformou uma piada cruel em um império ainda maior, mais sólido e inovador.
Ela manteve o convite do casamento emoldurado em seu escritório, não como um troféu de vingança, mas como um lembrete. Ele quis mostrar o que ela havia perdido. No fim, mostrou ao mundo inteiro quem ele realmente era e quem ela sempre foi. Qual será o próximo passo de Helena agora que ela consolidou seu poder? A pergunta de Arthur. Qual será o próximo passo de Helena agora que ela consolidou seu poder? Ecoava em sua mente como um fantasma, uma tortura silenciosa que o perseguia em seu novo e modesto apartamento, a quilômetros de distância, do luxo que um dia considerou seu direito. Ele esperava que a resposta fosse um escândalo, uma manchete bombástica, talvez até uma declaração pública de triunfo. Mas a realidade, como sempre, era mais sutil e, para ele, infinitamente mais cruel. Helena não buscava o espetáculo. Ela buscava a consolidação, a construção silenciosa de algo ainda maior, algo que ele, em sua arrogância, jamais conseguiria compreender. Enquanto Arthur chafurdava em sua nova rotina de anonimato e privações, Helena mergulhava de cabeça na reestruturação da Montenegro Tech, agora rebatizada como Soluções Aurora. O nome escolhido por ela simbolizava um novo amanhecer, uma era de inovação e ética que contrastava drasticamente com a gestão anterior. Elias Vasconcelos, seu parceiro e mentor, atuava como presidente do conselho, oferecendo sua vasta experiência e sua rede de contatos globais. Mas era Helena quem ditava o ritmo, quem traçava a visão. Os primeiros meses foram de intensa atividade. A Soluções Aurora não era apenas uma aquisição, era uma transformação. Helena desmantelou as camadas de burocracia e os projetos inflados que Arthur havia mantido para sustentar sua imagem. Ela cortou os gastos desnecessários, reavaliou contratos e, mais importante, investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, algo que Arthur havia negligenciado em sua busca por lucros rápidos e aparências. A equipe, antes desmotivada e sobrecarregada, sentia um novo fôlego. Helena não era uma chefe distante. Ela era uma líder presente, que ouvia, que incentivava, que reconhecia o talento. Muitos dos engenheiros e desenvolvedores que Arthur havia subestimado ou ignorado encontraram em Helena a oportunidade de florescer. A tecnologia financeira revolucionária que Helena havia criado, à base de sua fortuna, foi integrada às Soluções Aurora, elevando a empresa a um novo patamar. Não se tratava apenas de prever quedas de mercado, mas de otimizar investimentos, identificar tendências emergentes e criar soluções personalizadas para grandes corporações. A empresa, antes vista como um império tecnológico com pés de barro, agora era um farol de inovação e solidez. Os antigos investidores de Arthur, que haviam fugido em pânico, agora tentavam desesperadamente se reaproximar, mas Helena era seletiva, escolhendo a dedo os parceiros que compartilhavam de sua visão de longo prazo. A mídia, que antes cobria os escândalos e o luxo de Arthur, agora se voltava para Helena com uma curiosidade genuína. Ela concedia poucas entrevistas, sempre focada nos resultados e, na missão da empresa, evitando qualquer personalismo. Sua imagem era a de uma líder discreta, mas implacável, uma mulher que havia transformado uma tragédia pessoal em um triunfo profissional sem precedentes. Bianca, a ex-noiva de Arthur, tentou se aproximar de Helena em algumas ocasiões, buscando talvez uma aliança ou um conselho, mas Helena manteve uma distância polida, sem rancor, mas sem abertura. Para ela, Bianca era apenas mais uma peça no tabuleiro que Arthur havia montado. Enquanto isso, Arthur observava de longe, através das poucas notícias que ainda chegavam até ele. Cada reportagem sobre o sucesso das Soluções Aurora, cada menção ao nome de Helena era uma facada. Ele via a empresa que ele havia construído, ou pelo menos acreditava ter construído, prosperar sob a liderança dela, e a ironia era insuportável. Ele esperava que ela se vingasse com raiva, com escândalos, mas ela se vingava com competência, com sucesso, com a prova irrefutável de que ele havia sido o único responsável por sua própria ruína. Um dia, ao folhear um jornal velho que havia encontrado, Arthur viu uma foto de Helena. Ela estava em um evento de tecnologia ao lado de Elias Vasconcelos,
sorrindo de forma genuína, conversando animadamente com outros líderes do setor. Não havia arrogância em seu olhar, apenas uma confiança serena. Ele percebeu que o convite do casamento, que ela mantinha emoldurado, não era um troféu de vingança, mas um lembrete de que, mesmo nas situações mais adversas, a verdadeira força reside na capacidade de se reinventar e de construir algo significativo. Ele havia subestimado não apenas a inteligência dela, mas sua resiliência, sua capacidade de transformar a dor em poder. E essa era a lição mais amarga de todas. O que Arthur fará agora que percebeu a verdadeira natureza da força de Helena? A pergunta sobre o próximo passo de Arthur, agora que a amarga verdade sobre a força de Helena havia se solidificado em sua mente, pairava no ar como uma névoa densa e opressora. Ele havia passado os últimos meses em um limbo de negação e autocomiseração, alternando entre a raiva cega e a melancolia profunda. A imagem de Helena serena e vitoriosa, estampada no jornal, não era apenas uma foto, era um espelho que refletia sua própria falência, não apenas financeira, mas moral. A percepção de que ela não buscava vingança, mas sim a construção de algo maior, era um golpe ainda mais duro do que a perda de seu império. Arthur, acostumado a ser o centro das atenções, o homem que ditava as regras, agora se via em um apartamento pequeno, com contas a pagar e um futuro incerto. Seus dias eram preenchidos com a busca por empregos que ele considerava abaixo de sua dignidade e com a constante rejeição de um mercado que o via como um pária. A arrogância que antes o definia agora era um fardo, um obstáculo intransponível. Ele tentou reativar contatos antigos, mas seus amigos da alta sociedade haviam desaparecido tão rapidamente quanto sua fortuna. Bianca, sua ex-noiva, havia se afastado completamente, buscando refúgio em sua própria rede de contatos, sem olhar para trás. A ficha, finalmente, começou a cair. Não havia atalhos, não havia truques. Ele estava sozinho, e a única maneira de seguir em frente era confrontar a realidade de sua nova existência. A raiva deu lugar a uma frustração mais profunda, e a frustração, lentamente, começou a se transformar em algo que ele não reconhecia, uma estranha e incômoda introspecção. Ele começou a revisitar suas escolhas, seus comportamentos, as pessoas que havia magoado ao longo do caminho. Helena, em sua ascensão silenciosa, havia se tornado um catalisador para essa dolorosa autoanálise. Ele se lembrava das primeiras reuniões com Helena, quando ela ainda era uma jovem brilhante, cheia de ideias inovadoras, mas que ele havia sistematicamente ignorado, preferindo se apropriar de seus conceitos e apresentá-los como seus. Ele se lembrava de como a havia diminuído, de como havia zombado de sua paixão por projetos de impacto social, considerando-os perda de tempo em um mundo movido a lucros. A imagem dela, emoldurando o convite do casamento, não era um gesto de triunfo, mas um lembrete de sua própria cegueira. Ela não queria que ele visse o que ela havia perdido. Ela queria que ele visse o que ele havia se tornado. Um dia, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas de um bairro que ele jamais teria frequentado em seus tempos de glória, Arthur viu um pequeno café. Entrou, mais por inércia do que por vontade, e pediu um café simples. Sentou-se em uma mesa de canto, observando as pessoas comuns que entravam e saíam, cada uma com suas próprias preocupações e alegrias. Não havia flashes, não havia tapetes vermelhos, não havia a adulação que ele tanto buscava. Apenas a vida em sua forma mais crua e autêntica. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu a necessidade de ser o centro dela. A percepção da verdadeira natureza da força de Helena não o impulsionou a uma nova vingança ou a um plano mirabolante para recuperar o que havia perdido. Em vez disso, ela o forçou a uma parada brusca, a uma reavaliação completa de si mesmo. Ele não sabia o que faria a seguir, mas sabia que não poderia continuar sendo o mesmo Arthur Montenegro. Aquele homem havia morrido no dia de seu casamento, humilhado não por Helena, mas por suas próprias escolhas.
O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu um vislumbre de algo que não era raiva ou desespero, mas uma estranha e assustadora sensação de vazio que talvez pudesse ser preenchida com algo novo. Como essa nova e incômoda introspecção começará a moldar as ações futuras de Arthur. A introspecção, antes incômoda e assustadora, começou a se infiltrar nas ações de Arthur de maneiras sutis, quase imperceptíveis a princípio, mas profundas em seu impacto. Aquele vazio que ele sentira no café não era mais apenas uma ausência, era um espaço, uma tela em branco, onde novas possibilidades, por mais modestas que fossem, poderiam começar a ser desenhadas. A raiva e o desespero não haviam desaparecido completamente, mas agora eram acompanhados por uma camada de exaustão, uma fadiga de lutar contra a realidade. Ele estava cansado de ser o Arthur Montenegro que o mundo conhecia, e mais ainda, cansado de ser o Arthur Montenegro que ele mesmo havia se tornado. Seus dias, antes dedicados à busca frenética por uma forma de reaver seu status, ou, no mínimo, de sobreviver com um mínimo de dignidade, começaram a mudar de foco. As tentativas de conseguir um emprego em grandes corporações, onde seu nome era mais um estigma do que um currículo, cessaram. Ele parou de folhear as páginas de economia dos jornais, evitando as notícias sobre as soluções Aurora e o sucesso estrondoso de Helena. Em vez disso, começou a prestar atenção ao mundo ao seu redor, ao bairro simples onde agora vivia. Ele começou a observar as pequenas interações humanas, as conversas despretensiosas no mercado local, o esforço dos pequenos comerciantes. Coisas que, em sua vida anterior, ele teria ignorado completamente, considerando-as irrelevantes para seu universo de bilhões e poder. Um dia, ao tentar consertar um vazamento em seu apartamento, algo que antes seria resolvido com uma ligação para seu assistente, ele se viu frustrado e sem saber por onde começar. Um vizinho, um senhor aposentado que ele mal havia cumprimentado, percebeu sua dificuldade e, sem pedir nada em troca, ofereceu ajuda. Arthur, a princípio relutante, acabou aceitando. A experiência, simples e mundana, foi um choque. A gratidão que sentiu, a humildade de receber ajuda, eram emoções novas e desconfortáveis. Essa pequena interação abriu uma fresta. Arthur começou a se voluntariar em um centro comunitário próximo, inicialmente apenas para preencher o tempo e, talvez, para se sentir útil de alguma forma. Ele não falava sobre seu passado. Apresentava-se apenas como Arthur, um homem que buscava uma nova direção. No centro, ele se viu ajudando em tarefas administrativas básicas, organizando arquivos, auxiliando na distribuição de alimentos. Não havia glamour, não havia reconhecimento público, apenas o trabalho braçal e a interação com pessoas que enfrentavam desafios muito maiores do que os dele. Ele ouvia histórias de resiliência, de luta diária, de solidariedade. E, lentamente, começou a perceber a superficialidade de sua própria vida anterior. O império que ele havia construído era uma fachada, um castelo, de cartas que desmoronou ao primeiro sopro de adversidade. A verdadeira riqueza, ele começava a entender, não estava nas contas bancárias ou nos títulos de propriedade, mas nas conexões humanas, na capacidade de contribuir, de ser parte de algo maior do que o próprio ego. Ainda havia momentos de amargura, de saudade do poder e do luxo, mas esses momentos eram cada vez mais pontuais, intercalados com uma estranha sensação de paz que ele nunca havia experimentado antes. Ele não estava buscando redenção, nem um novo império. Estava apenas tentando reconstruir a si mesmo, peça por peça, em um processo lento e doloroso. A imagem de Helena, emoldurando o convite, agora parecia menos um lembrete de sua humilhação e mais um catalisador para essa jornada inesperada. Ela havia, sem querer, lhe dado a oportunidade de se encontrar. Como essa nova perspectiva de Arthur o levará a um encontro inesperado com alguém de seu passado. A nova perspectiva de Arthur, forjada na humildade e no trabalho comunitário, não o levou a um encontro com o passado de forma grandiosa ou dramática, mas sim através da simplicidade do cotidiano. Seus dias no centro comunitário,
haviam se tornado uma âncora, um propósito que ia além do ego e da busca por reconhecimento. Ele não era mais o executivo bilionário, mas apenas Arthur, um voluntário que ajudava a organizar doações, a preencher formulários e a ouvir as histórias de vida de pessoas que, em sua antiga existência, seriam invisíveis. Certa tarde, enquanto ajudava a descarregar uma remessa de alimentos não perecíveis, Arthur sentiu um peso familiar em uma das caixas. Era uma caixa de produtos de uma marca de alimentos orgânicos que ele, em seus tempos de opulência, consumia regularmente, sem nunca se preocupar com a origem ou com as pessoas por trás da produção. Ao levantar a caixa, seus olhos se fixaram no logotipo, e uma memória distante, quase apagada, veio à tona. De repente, uma voz familiar, um tanto hesitante, o chamou. Arthur, é você mesmo? Ele se virou, e seu coração deu um salto. Parada a poucos metros, com um avental manchado de farinha e um olhar de surpresa misturada com uma ponta de desconfiança, estava Clara Lima. Clara era a antiga chefe de cozinha de sua mansão, uma mulher talentosa e dedicada que ele havia demitido sem cerimônia há anos, para otimizar custos e modernizar sua equipe, substituindo-a por chefes renomados que ele mal conhecia. Clara, que sempre fora discreta e quase invisível em sua presença, agora o encarava com uma mistura de choque e uma curiosidade cautelosa. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque e as marcas do tempo em seu rosto eram mais evidentes, mas o brilho em seus olhos, antes submisso, agora carregava uma força que Arthur não se lembrava de ter visto. Dona Clara, Arthur respondeu, a voz um pouco embargada pela surpresa e por uma onda de vergonha. Ele esperava uma reprimenda, um olhar de desprezo, talvez até um comentário sarcástico sobre sua queda. Mas Clara apenas o observava, como se tentasse decifrar o homem à sua frente. — O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz ainda carregada de incredulidade. Arthur hesitou, procurando as palavras certas. — Eu sou voluntário, ajudando no que posso. Ele não tentou se justificar nem inventar uma história. A verdade, por mais humilhante que fosse, era a única coisa que ele podia oferecer. Clara, por sua vez, explicou que agora trabalhava na cozinha do centro comunitário, preparando refeições para os necessitados. Ela havia encontrado ali um novo propósito depois de anos difíceis, e sua paixão pela culinária, antes sufocada pelas exigências de Arthur, agora florescia em um ambiente de solidariedade. O encontro foi breve, mas intenso. Não houve acusações, nem pedidos de desculpas formais. Apenas um reconhecimento silencioso de um passado compartilhado e de presentes tão drasticamente diferentes. Arthur sentiu um nó na garganta. A demissão de Clara havia sido apenas mais uma de suas decisões impessoais, um número em uma planilha. Agora, vendo-a ali, com a dignidade intacta e um propósito claro, ele percebeu o quão superficial e cruel ele havia sido. Ela não havia se diminuído, ela havia se reinventado, assim como Helena. E de alguma forma, a presença dela ali, testemunhando sua nova realidade, era mais impactante do que qualquer manchete de jornal. A conversa terminou com um aceno de cabeça e um até mais hesitante de Clara. Arthur ficou ali, segurando a caixa de alimentos, o peso dela agora insignificante comparado ao peso da reflexão que o invadia. Ele havia demitido Clara por otimização, mas ela havia encontrado sua própria otimização na simplicidade e no serviço. O encontro com Clara não foi um confronto, mas um espelho, mostrando-lhe que a vida continuava e que a verdadeira força não residia no poder de demitir, mas na capacidade de se reerguer e de encontrar valor em lugares inesperados. Como esse reencontro inesperado com Clara influenciará a percepção de Arthur sobre seu próprio passado e suas futuras escolhas? O reencontro inesperado com Clara reverberou na mente de Arthur muito além do breve até mais. Não foi um choque elétrico, mas uma corrente contínua de pensamentos que o acompanhou nos dias seguintes, alterando sutilmente a paisagem de sua introspecção. A vergonha inicial de ser visto em sua nova condição, por alguém que ele havia descartado,
deu lugar a uma reflexão mais profunda sobre a natureza de suas ações passadas. Clara não havia buscado vingança, nem demonstrado rancor. Ela simplesmente existia, com uma dignidade que ele, em seu auge, jamais havia reconhecido. Ele começou a revisitar mentalmente não apenas a demissão de Clara, mas uma série de decisões semelhantes que havia tomado ao longo dos anos. Quantas pessoas ele havia tratado como meros recursos, números em uma planilha, em sua incessante busca por eficiência e lucro? Quantos talentos ele havia sufocado, quantas vidas ele havia impactado negativamente? Tudo em nome de um império que, no fim, se revelou frágil. A imagem de Helena, que antes era o epicentro de sua humilhação, agora se conectava a essa teia de negligência. Ele a havia tratado da mesma forma, subestimando sua inteligência, ignorando suas contribuições, até que ela se tornou uma força incontrolável. Essa nova percepção começou a moldar suas ações no centro comunitário. Arthur deixou de ver as tarefas como meros preenchimentos de tempo ou como uma forma de pagar penitência. Ele começou a se envolver de verdade, a ouvir com mais atenção as histórias dos beneficiários, a se conectar com os outros voluntários. Ele se ofereceu para ajudar a organizar o estoque de alimentos de forma mais eficiente, usando suas habilidades de logística, mas desta vez com um propósito diferente. Não para maximizar lucros, mas para otimizar a ajuda aos necessitados. Ele percebeu que a satisfação de ver um sistema funcionar bem, de ver o impacto direto de seu trabalho na vida das pessoas, era algo que o dinheiro e o poder jamais haviam lhe proporcionado. Ainda não havia um plano claro para o futuro, nem uma visão grandiosa de redenção. Mas a ideia de reconstruir um império, de retomar seu lugar no topo, parecia cada vez mais distante e menos atraente. O que ele buscava agora era algo mais tangível, mais humano. Ele não queria mais ser o homem que demitia Clara, mas o homem que a ajudava a descarregar caixas. A força de Helena, que ele tanto temia, havia se tornado um espelho, e o reencontro com Clara, um lembrete de que a verdadeira medida de um homem não estava em seu poder sobre os outros, mas em sua capacidade de se conectar e de contribuir. Arthur começava a entender que a reconstrução de sua vida não passaria por grandes feitos, mas por pequenos atos de humildade e serviço. Como essa mudança de perspectiva de Arthur o levará a considerar um novo tipo de empreendimento que não visa o lucro pessoal. A mudança de perspectiva de Arthur, impulsionada pelo reencontro com Clara e pela introspecção forçada, começou a se manifestar em ações concretas e inesperadas. No centro comunitário, ele não era mais apenas um voluntário que cumpria tarefas. Ele se tornou um elemento ativo na busca por soluções. Suas habilidades de organização, logística e otimização, antes usadas para maximizar lucros em um império tecnológico, agora eram aplicadas para garantir que as doações chegassem a quem precisava com mais eficiência, que a cozinha de Clara tivesse os suprimentos necessários e que os programas de apoio funcionassem sem entraves. Ele passava horas analisando os fluxos de trabalho, conversando com os outros voluntários e com os beneficiários, identificando gargalos e oportunidades de melhoria. Foi durante uma dessas conversas, enquanto ajudava uma família a preencher formulários para acesso a programas sociais, que uma ideia começou a germinar. A burocracia era imensa, os processos eram confusos, e muitas pessoas, por falta de informação ou de acesso, acabavam desistindo de buscar a ajuda a que tinham direito. Arthur percebeu que a mesma complexidade que ele havia dominado no mundo corporativo para criar sistemas de alta tecnologia estava agora impedindo pessoas simples de acessar serviços básicos. O ahá veio de forma silenciosa, não com um flash de gênio, mas com a constatação de uma necessidade gritante. E se ele pudesse usar sua expertise em sistemas e processos para simplificar essa burocracia? E se ele pudesse criar uma plataforma, não para vender, mas para conectar pessoas a informações e serviços de forma intuitiva e acessível? A ideia era um empreendimento completamente diferente de tudo o que ele já havia concebido. Não havia retorno financeiro pessoal,
Não havia glamour, não havia a promessa de um novo império. Havia apenas a possibilidade de fazer a diferença. A velha voz em sua cabeça, a voz do Arthur Montenegro do passado, sussurrava sobre a falta de lucro, sobre o tempo desperdiçado em algo que não geraria bilhões. Mas essa voz estava mais fraca agora, abafada pela satisfação que ele encontrava em ajudar. A imagem de Helena, que antes o atormentava, agora parecia um lembrete de que a verdadeira inovação não estava apenas na tecnologia em si, mas em como ela era aplicada para resolver problemas reais. Ele começou a esboçar o projeto em um caderno velho, rascunhando interfaces simples, fluxogramas de processos. Não era um software complexo, mas uma ferramenta de navegação, um guia para o labirinto da assistência social. Ele não ditou o plano, mas o apresentou a Clara e a outros voluntários, buscando suas opiniões, suas experiências, suas sugestões. A surpresa nos olhos deles, seguida de um entusiasmo cauteloso, foi a validação que ele precisava. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu que estava construindo algo de valor, algo que realmente importava, e que o lucro, desta vez, seria medido em sorrisos e em vidas transformadas. Como Arthur conseguirá os recursos e o apoio necessários para transformar essa ideia em realidade, sem o poder e a influência de seu passado? A questão de como Arthur conseguiria os recursos e o apoio para seu novo empreendimento, desprovido de seu antigo poder e influência, era um obstáculo gigantesco. Ele não tinha capital, sua rede de contatos corporativos havia evaporado, e seu nome, antes sinônimo de sucesso, agora carregava o peso de um escândalo. No entanto, a experiência no centro comunitário havia lhe ensinado uma nova forma de operar, uma que não dependia de grandes somas ou de favores de poderosos, mas da força da comunidade e da genuína vontade de ajudar. Ele começou pequeno, apresentando sua ideia aos outros voluntários e aos líderes do centro. Clara, com sua praticidade e sua rede de contatos no bairro, foi uma das primeiras a abraçar o projeto. Ela o conectou a um pequeno grupo de aposentados com conhecimentos em informática que se ofereceu para ajudar na coleta de dados e na testagem da plataforma. Um jovem estudante de design gráfico, que também era voluntário, ofereceu-se para criar a identidade visual e as interfaces, trabalhando com softwares gratuitos e de código aberto. Os primeiros recursos vieram de doações modestas, um computador antigo que um voluntário não usava mais, uma impressora emprestada, algumas horas de consultoria de um advogado local que se sensibilizou com a causa. Arthur aprendeu a ser engenhoso, a buscar soluções criativas para cada desafio, algo que ele nunca precisou fazer em sua vida anterior, onde bastava abrir a carteira. Ele passou a frequentar reuniões de associações de bairro, apresentando sua ideia com uma humildade que surpreendia a todos que conheciam seu passado. Ele falava sobre a necessidade, sobre o impacto social, e não sobre o gênio por trás da ideia. A credibilidade, ele descobriu, não era algo que se comprava, mas que se construía com trabalho árduo e transparência. Ele não escondeu seu passado, mas também não se demorou nele. Explicava que havia cometido erros, que estava em um novo caminho, e que sua experiência em tecnologia, agora, estava a serviço da comunidade. Essa honestidade, combinada com a paixão genuína que ele demonstrava pelo projeto, começou a abrir algumas portas. Um dia, uma pequena fundação local, conhecida por apoiar iniciativas de base, entrou em contato. Eles haviam ouvido falar do trabalho de Arthur no centro comunitário e da sua ideia de simplificar o acesso a serviços sociais. Não era um investimento bilionário, mas uma doação modesta, porém significativa, que permitiria a Arthur alugar um pequeno espaço de trabalho, adquirir equipamentos básicos e, pela primeira vez, ter um orçamento para desenvolver a plataforma de forma mais estruturada. Arthur sentiu uma emoção que há muito não experimentava, a alegria de uma conquista que não era medida em cifras, mas em potencial de impacto. Ele estava construindo algo, não sozinho, mas com a ajuda de uma comunidade que ele havia subestimado por tanto tempo.
A plataforma, que ele batizou de Conecta Cidadão, começava a tomar forma, tijolo por tijolo, com a força de muitas mãos e corações. Como a Conecta Cidadão começará a impactar a vida das pessoas e a reputação de Arthur no bairro. A Conecta Cidadão foi lançada de forma discreta, sem os holofotes e a pompa que Arthur costumava associar a qualquer novo empreendimento. O pequeno escritório alugado, com seus computadores modestos e voluntários dedicados, tornou-se um ponto de referência no bairro. A notícia da plataforma, que prometia desmistificar a burocracia e conectar os moradores a serviços essenciais, espalhou-se rapidamente de boca em boca, impulsionada pela confiança que Arthur e sua equipe haviam construído no centro comunitário. Os primeiros usuários chegaram com ceticismo, mas saíram com alívio. Uma senhora idosa, que há meses tentava sem sucesso agendar uma consulta médica pelo sistema público, conseguiu fazê-lo em minutos com a ajuda da plataforma. Um jovem pai, desempregado, descobriu programas de qualificação profissional e auxílio moradia que ele nem sabia que existiam. Famílias inteiras conseguiram entender os requisitos para programas de alimentação e assistência social, preenchendo formulários complexos com a orientação clara e simplificada que a Conecta Cidadão oferecia. O impacto era tangível e imediato. A plataforma não apenas fornecia informações, ela empoderava as pessoas, dando-lhes as ferramentas para navegar em um sistema que antes parecia impenetrável. Arthur, que antes media o sucesso em bilhões e manchetes, agora via a recompensa em sorrisos de gratidão, em olhares de esperança, em histórias de vidas que eram, de alguma forma, facilitadas por seu trabalho. Essa satisfação era mais profunda, mais genuína do que qualquer aplauso corporativo que ele já havia recebido. Sua reputação no bairro começou a se transformar. O ex-magnata falido deu lugar ao Sr. Arthur, o vizinho que ajuda, o homem da Conecta. As pessoas o cumprimentavam na rua, agradeciam por sua iniciativa, confiavam nele. Ele não era mais o Arthur Montenegro que inspirava temor e admiração distante, mas um membro da comunidade, acessível e dedicado. Clara, que observava a transformação de perto, via nele uma humildade e uma paixão que ela jamais imaginou que ele possuísse. Ela se tornou uma de suas maiores defensoras, testemunhando a autenticidade de sua mudança. A Conecta Cidadão não era um império, mas era um farol. Não gerava lucros financeiros, mas gerava valor social inestimável. Arthur, que um dia acreditou que nada poderia atingi-lo, agora se sentia tocado de uma forma que o dinheiro jamais conseguiu. Ele estava construindo algo real, com raízes na comunidade. E essa construção, por mais modesta que fosse, era a mais significativa de sua vida. Como o sucesso local da Conecta Cidadão começará a atrair a atenção de círculos mais amplos, talvez até de seu passado. O sucesso da Conecta Cidadão não veio de campanhas de marketing milionárias ou de lançamentos grandiosos, mas da força silenciosa do boca a boca. Cada história de sucesso, a mãe que conseguiu vaga na creche, o idoso que acessou sua aposentadoria, o jovem que encontrou um curso profissionalizante, era um testemunho vivo da eficácia da plataforma. O pequeno escritório, antes um refúgio de Arthur, agora fervilhava com a energia dos voluntários e a esperança dos usuários. A primeira onda de atenção externa veio de onde menos se esperava, o Jornal do Bairro. Uma jovem repórter recém-formada e com um olhar atento para histórias humanas, passou semanas no centro comunitário, observando o trabalho da Conecta Cidadão e entrevistando os beneficiários. O artigo, publicado na seção de Boas Notícias Locais, era um retrato sensível da iniciativa, destacando a simplicidade e o impacto da plataforma. Arthur foi mencionado como o idealizador e principal voluntário, sem qualquer menção sensacionalista ao seu passado como magnata. A matéria do jornal local, por sua vez, chamou a atenção de um blog influente focado em tecnologia social e inovação comunitária. O blogueiro, impressionado com a abordagem de baixo custo e alto impacto da Conecta Cidadão, republicou a história,
adicionando sua própria análise sobre como a tecnologia poderia ser uma ferramenta poderosa para a inclusão social, mesmo sem o apoio de grandes corporações. Arthur, ao ver seu nome e o projeto em veículos de comunicação, sentiu uma mistura complexa de emoções. Havia um orgulho genuíno pelo reconhecimento do trabalho da equipe, mas também uma pontada de apreensão. Ele sabia que a visibilidade poderia trazer à tona seu passado, algo que ele vinha tentando deixar para trás. Ele não buscava a fama, apenas a funcionalidade. No entanto, a repercussão era inevitável. Foi um antigo colega de faculdade, agora editor de uma revista de negócios com foco em empreendedorismo social, quem fez a conexão. Ao ler a matéria no blog, o nome Arthur Montenegro saltou aos seus olhos. Ele se lembrava do Arthur arrogante e ambicioso, o gênio da tecnologia que havia construído um império. A ideia de que aquele mesmo homem estivesse por trás de uma iniciativa tão humilde e altruísta era intrigante, demais para ser ignorada. Ele enviou um e-mail para o contato do centro comunitário, solicitando uma entrevista. A atenção, antes restrita ao bairro, começava a se expandir, como pequenas ondas em um lago. Arthur sabia que, mais cedo ou mais tarde, seu passado e seu presente colidiriam de uma forma que ele não poderia mais controlar. A Conecta Cidadão estava se tornando grande demais para permanecer apenas um segredo do bairro. Como Arthur reagirá à proposta de uma entrevista que inevitavelmente trará à tona seu passado e sua queda? A proposta de entrevista do antigo colega de faculdade, agora editor, de uma revista de negócios, caiu sobre Arthur como um balde de água fria. A apreensão que ele sentia em relação à visibilidade se materializou em um convite direto para revisitar seu passado, para expor sua queda em um palco mais amplo do que o bairro. Sua primeira reação foi de recusa imediata. O Arthur Montenegro de antes teria abraçado a oportunidade de qualquer publicidade, mas o Arthur de agora temia a exposição, o julgamento, a inevitável comparação com o homem que ele havia sido. Ele passou dias ruminando sobre o e-mail, o laptop aberto em sua mesa, o cursor piscando sobre a opção de resposta. O medo de que a matéria desviasse o foco da Conecta Cidadão para sua própria história pessoal era palpável. Ele não queria que o projeto fosse visto como uma redenção de Arthur Montenegro, mas como uma solução genuína para a comunidade. Foi Clara quem o ajudou a ver a situação sob uma nova luz. Ao compartilhar sua angústia com ela, Arthur ouviu uma perspectiva que ele, em sua bolha de preocupação pessoal, não havia considerado. Arthur, ela disse com sua voz calma e prática, não é sobre você. É sobre as pessoas que a Conecta ajuda. Se essa entrevista puder trazer mais apoio, mais voluntários, mais recursos para o projeto, então você tem que fazer. As palavras de Clara ressoaram profundamente. Ela estava certa. A entrevista não era sobre seu ego, nem sobre sua imagem. Era sobre dar voz à Conecta Cidadão. Sobre mostrar ao mundo que a tecnologia, quando aplicada com propósito, poderia transformar vidas. Aquele era o verdadeiro lucro que ele buscava agora. A vergonha de seu passado ainda estava lá. Mas a responsabilidade para com o projeto e a comunidade era maior. Ele decidiu aceitar. Mas não seria uma entrevista para se desculpar ou para se vitimizar. Seria uma oportunidade para falar sobre a Conecta Cidadão, sobre a importância da inclusão digital e sobre como a colaboração comunitária poderia superar grandes desafios. Ele estava preparado para ser honesto sobre sua queda, sobre os erros que havia cometido, mas com a firmeza de quem havia aprendido e mudado. Ele não tentaria esconder o passado, mas o usaria como um contraste para o presente, para a nova direção que sua vida havia tomado. Arthur passou a se preparar mentalmente, ensaiando as respostas, não para parecer perfeito, mas para ser autêntico. Ele sabia que as perguntas sobre Helena, sobre as soluções Aurora, sobre seu casamento fracassado viriam. E pela primeira vez, ele sentiu que poderia enfrentá-las não com raiva ou ressentimento, mas com uma serenidade que só a humildade e o propósito genuíno poderiam trazer. Como essa entrevista, e a forma como Arthur a conduzirá, começará a redefinir sua imagem pública
e a atrair um novo tipo de atenção para a Conecta Cidadão. O dia da entrevista chegou, e Arthur, para sua própria surpresa, sentiu uma calma incomum. O encontro não foi em um escritório luxuoso, mas no próprio espaço modesto da Conecta Cidadão, em meio ao burburinho dos voluntários e ao som discreto dos computadores. O antigo colega de faculdade, agora editor, chegou com uma equipe pequena, mas com um olhar curioso e profissional. Arthur não tentou se esquivar das perguntas sobre seu passado. Ele falou sobre a Montenegro Tech, sobre a ascensão e a queda, sobre os erros que havia cometido e a arrogância que o cegou. Sua voz era firme, sem autopiedade, mas com uma honestidade brutal que desarmou o entrevistador. Eu acreditei que era invencível, ele admitiu, e essa crença me custou tudo, mas no fim me deu a chance de ver o que realmente importa. Rapidamente, ele direcionou a conversa para a Conecta Cidadão. Seus olhos brilhavam com uma paixão genuína ao descrever a plataforma, as histórias das pessoas que ela havia ajudado, o poder da tecnologia a serviço da comunidade. Ele falou sobre Clara, sobre os voluntários, sobre a força do bairro. Não era um discurso de vendas, mas um testemunho de propósito. Quando a matéria foi publicada, semanas depois, o título era sóbrio: De magnata da tecnologia a construtor de pontes comunitárias, a nova jornada de Arthur Montenegro. O artigo era equilibrado, narrando sua ascensão e queda, sem sensacionalismo, mas dedicando a maior parte do texto à Conecta Cidadão e ao impacto transformador que a plataforma estava tendo. A imagem que acompanhava a matéria mostrava Arthur não em um terno impecável, mas com uma camisa simples, sorrindo ao lado de Clara e de alguns voluntários, em frente ao pequeno escritório. A reação pública foi imediata e multifacetada. No mundo dos negócios, houve surpresa e um certo ceticismo, mas também uma admiração velada pela capacidade de Arthur de se reinventar. No setor de impacto social, a Conecta Cidadão foi elogiada como um modelo de inovação de baixo custo e alta eficácia. A matéria gerou uma onda de interesse. E-mails de potenciais voluntários inundaram a caixa de entrada do projeto, pequenas doações começaram a chegar de pessoas inspiradas pela história e até mesmo algumas organizações maiores expressaram interesse em parcerias ou em replicar o modelo. Arthur sentiu um alívio profundo. A entrevista havia sido um risco, mas o resultado superou suas expectativas. Sua imagem pública estava sendo redefinida, não como um magnata arrogante, mas como um homem que havia encontrado um novo propósito. E mais importante, a Conecta Cidadão estava ganhando a visibilidade e o apoio que merecia. Ele não estava de volta ao topo, mas estava construindo algo que para ele era infinitamente mais valioso. Como essa nova visibilidade da Conecta Cidadão e de Arthur começará a chamar a atenção de figuras mais proeminentes, talvez até de Helena? A nova visibilidade trouxe um ímpeto renovado para a Conecta Cidadão. O pequeno escritório agora era um centro de atividade constante. Voluntários de todas as idades e formações chegavam, inspirados pela história e pelo impacto tangível do projeto. As doações, antes modestas, começaram a aumentar, permitindo a Arthur e sua equipe expandir a capacidade da plataforma, adicionar novos serviços e até mesmo pensar em replicar o modelo em bairros vizinhos. A história da Conecta Cidadão e de seu idealizador, Arthur Montenegro, começou a circular em círculos mais amplos. O projeto foi indicado para um prêmio regional de inovação social, e Arthur foi convidado a palestrar em pequenos eventos sobre empreendedorismo comunitário. Ele aceitava os convites com a mesma humildade com que havia aceitado a entrevista, sempre direcionando o foco para a equipe e para a missão da plataforma. Ele não buscava os aplausos, mas a oportunidade de inspirar outros e de angariar mais apoio para a causa. Essa crescente notoriedade, embora ainda longe do brilho da mídia nacional, começou a chamar a atenção de figuras mais proeminentes. Pequenos investidores sociais, filantropos locais e até mesmo alguns representantes de órgãos governamentais começaram a fazer contato,
interessados em entender o modelo da Conecta Cidadão e seu potencial de escalabilidade. A plataforma, que nasceu da humildade, estava se tornando um case de sucesso no setor de impacto social. Foi em uma dessas ocasiões que a notícia chegou aos ouvidos de Helena. Elias Vasconcelos, seu parceiro nas Soluções Aurora, estava folheando uma revista especializada em tecnologia e impacto social, uma publicação que Arthur jamais teria lido em seus tempos de magnata, quando o nome Arthur Montenegro saltou da página. A matéria detalhava o sucesso da Conecta Cidadão, elogiando a simplicidade e a eficácia da plataforma em conectar comunidades carentes a serviços essenciais. Elias, com um leve sorriso nos lábios, entregou a revista a Helena. Ela pegou a publicação e seus olhos percorreram o texto, detendo-se na foto de Arthur. Ele parecia diferente, mais magro, com rugas de expressão que antes não existiam, mas com um brilho nos olhos que ela não via há anos. Não era o brilho da ambição desenfreada, mas algo mais calmo, mais enraizado. Ela leu a matéria com atenção, absorvendo cada detalhe do projeto e da nova postura de Arthur. Não houve surpresa chocante, nem um pingo de satisfação vingativa. Apenas uma observação silenciosa, uma constatação de que o homem que ela havia derrubado estava de alguma forma se reconstruindo. Helena não fez nenhum comentário imediato, apenas fechou a revista e a colocou de lado. Mas a imagem de Arthur, o construtor de pontes comunitárias, permaneceu em sua mente. Ela havia previsto sua queda com matemática, mas não havia previsto sua ressurreição em um novo propósito. Que tipo de reflexão a notícia sobre Arthur e a Conecta Cidadão despertará em Helena? A notícia sobre Arthur e a Conecta Cidadão não provocou em Helena a satisfação de uma vingança completa, nem a surpresa de um milagre. Em vez disso, despertou uma reflexão complexa e, de certa forma, perturbadora. Ela havia construído seu império, as Soluções Aurora, com uma precisão cirúrgica, impulsionada por uma mistura de inteligência, ambição e a fria determinação de provar seu valor após anos de subestimação. Seu sucesso era inegável, seu poder absoluto. Mas ao ler sobre Arthur, ela se viu questionando a natureza de sua própria jornada. Ela se lembrava do Arthur que a havia descartado, o homem que via tudo em termos de lucro e poder, que confundia gentileza com fraqueza. A imagem dele na revista, com um sorriso genuíno e os olhos focados em um propósito que ia além do ego, era quase irreconhecível. Aquele Arthur parecia ter encontrado algo que ela, em sua ascensão meteórica, talvez tivesse deixado para trás. Helena havia transformado a dor em poder, a humilhação em triunfo. Mas o que Arthur estava construindo agora com a Conecta Cidadão parecia ser algo mais orgânico, mais enraizado na essência humana. As Soluções Aurora eram um farol de inovação e eficiência, mas a Conecta Cidadão era um farol de esperança e conexão. Ela se perguntou se, em sua busca por justiça e sucesso, havia se tornado tão focada nos números e na estratégia que havia perdido de vista a simplicidade do impacto direto na vida das pessoas. Elias Vasconcelos, que a conhecia como poucos, percebeu a quietude incomum de Helena. Interessante, não é? Ele comentou, referindo-se à revista. Quem diria que o grande Arthur Montenegro encontraria seu propósito em um projeto comunitário? Helena apenas assentiu, sem desviar o olhar da janela de seu escritório, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ele sempre foi brilhante, ela respondeu, a voz baixa. Só não sabia onde aplicar essa inteligência. A reflexão não era sobre arrependimento, nem sobre uma súbita vontade de mudar sua própria trajetória. As Soluções Aurora era sua criação, seu legado, e ela se orgulhava imensamente dela. Mas a história de Arthur a fez ponderar sobre as diferentes formas de sucesso, sobre o que realmente significava construir algo de valor. Ela havia provado que era capaz de derrubar um império e construir um maior. Mas Arthur, em sua queda, parecia estar construindo algo que, embora modesto, possuía uma ressonância humana que o dinheiro não podia comprar. Ainda não havia um plano, nem uma intenção de contato. Apenas a constatação de que o jogo havia mudado, e que Arthur,
O homem que ela havia subestimado estava agora jogando em um campo completamente diferente, com regras que ela, em sua busca por poder, talvez nunca tivesse considerado. Essa reflexão de Helena a levará a observar mais de perto o trabalho da Conecta Cidadão e, talvez, a reconsiderar sua própria abordagem em alguns aspectos. A reflexão de Helena sobre Arthur e a Conecta Cidadão nem se dissipou como uma brisa passageira. Pelo contrário, ela se aprofundou, levando-a a uma observação mais atenta e, como era de seu feitio, analítica. Sem alarde, ela solicitou à sua equipe de pesquisa de mercado que monitorasse as notícias e os dados relacionados a iniciativas de impacto social, com um foco particular em projetos de base que utilizassem tecnologia para a inclusão. O nome Conecta Cidadão não era explicitamente mencionado nas diretrizes, mas a equipe, acostumada à perspicácia de Helena, sabia onde direcionar sua atenção. Seu interesse não era pessoal, mas profissional. Ela queria entender os mecanismos por trás do sucesso da plataforma. Como ela conseguia engajar a comunidade, quais eram os custos operacionais, qual era o verdadeiro impacto social medido em números e histórias. Ela analisava os relatórios com a mesma meticulosidade com que estudava os balanços das soluções Aurora, buscando padrões, eficiências e talvez lacunas em sua própria abordagem. Helena começou a traçar paralelos e contrastes entre a estratégia de Conecta Cidadão e a das soluções Aurora. Enquanto sua empresa dominava o mercado com soluções financeiras de ponta para grandes corporações, a plataforma de Arthur estava construindo pontes em um nível micro, resolvendo problemas cotidianos que afetavam milhões. Ela se perguntou se a Aurora, com todo o seu poder e recursos, poderia aplicar sua expertise de forma a gerar um impacto social mais direto, além das iniciativas de responsabilidade social corporativa que já mantinha. Sem mencionar Arthur ou a Conecta Cidadão diretamente, Helena começou a introduzir novas discussões em suas reuniões de diretoria. Ela questionava a equipe sobre a usabilidade de seus produtos para públicos menos familiarizados com tecnologia, sobre o potencial de desenvolver ferramentas que pudessem ser adaptadas para comunidades carentes, sobre a importância de um propósito que fosse além do lucro. Não eram mudanças radicais, mas pequenas sementes de uma nova linha de pensamento plantadas em um terreno fértil. Elias Vasconcelos, sempre atento, observava as nuances na liderança de Helena. Ele notava a forma como ela agora se detinha em detalhes de projetos sociais, a profundidade de suas perguntas sobre o impacto humano da tecnologia. Ele sabia que a história de Arthur havia tocado algo nela, algo que ia além da rivalidade ou da satisfação de uma vitória. Era uma busca por um novo tipo de significado, uma expansão de sua própria visão de sucesso. Helena ainda não havia feito nenhum movimento para contatar Arthur. Sua observação era fria, calculista, mas carregava uma curiosidade que ela não podia ignorar. Ela estava aprendendo com seu antigo adversário, absorvendo lições de um campo que ela havia desprezado, e essa aprendizagem estava sutilmente começando a moldar o futuro das soluções Aurora. Como essas pequenas mudanças na Aurora Solutions, inspiradas indiretamente pela Conecta Cidadão, começarão a ser percebidas pelo mercado e pelos próprios funcionários. As pequenas mudanças nas soluções Aurora, inicialmente sutis, começaram a ganhar corpo e a ser percebidas tanto internamente quanto pelo mercado. Os funcionários, acostumados à cultura de alta performance e foco em resultados financeiros, notaram uma nova ênfase nas reuniões de Helena. As discussões sobre experiência do usuário e acessibilidade ganharam um novo peso, extrapolando o público-alvo de grandes corporações para incluir uma reflexão sobre como a tecnologia poderia servir a uma gama mais ampla de pessoas. Um dos primeiros sinais tangíveis foi o lançamento de um programa interno de Tech for Good, incentivando os desenvolvedores a dedicarem uma parte de seu tempo a projetos pro bono que utilizassem a expertise da Aurora para resolver problemas sociais. O primeiro projeto piloto
uma ferramenta para otimizar a distribuição de doações para bancos de alimentos, lembrava, em sua essência, a funcionalidade da Conecta Cidadão. Embora em uma escala e com recursos tecnológicos muito maiores, no mercado, a percepção inicial foi de que as Soluções Aurora estava apenas reforçando suas iniciativas de responsabilidade social corporativa, RSC, algo comum entre grandes empresas. No entanto, a profundidade e a autenticidade dos novos projetos começaram a se destacar. Helena, em suas aparições públicas, passou a enfatizar não apenas a inovação tecnológica e o retorno financeiro, mas também a ética na inteligência artificial e o potencial da tecnologia para criar um impacto social positivo. Ela falava com uma convicção que ia além do discurso corporativo padrão. Um novo laboratório de inovação inclusiva foi anunciado com a missão de desenvolver soluções tecnológicas que pudessem ser acessíveis a comunidades de baixa renda e a pessoas com pouca familiaridade digital. Era uma guinada estratégica que, embora não abandonasse o foco principal da Aurora, abria um novo horizonte de atuação, um que Arthur, em seu projeto Conecta Cidadão, já explorava com sucesso. Elias Vasconcelos, observando de perto, via a satisfação discreta de Helena com essas mudanças. Ele sabia que ela não estava copiando Arthur, mas sim integrando uma nova dimensão à sua própria visão, uma dimensão que a história de Arthur havia de alguma forma despertado. As Soluções Aurora não estava se tornando uma ONG, mas estava se humanizando, encontrando um novo equilíbrio entre o lucro e o propósito. Essas iniciativas, embora ainda incipientes, começavam a gerar um burburinho positivo, atraindo talentos que buscavam não apenas desafios tecnológicos, mas também um senso de contribuição social. A empresa, antes vista como um colosso financeiro, começava a ser percebida como uma força para o bem, um gigante que aprendia a olhar para além de seus próprios interesses. Como essa nova direção da Aurora Solutions e a crescente reputação de Helena como uma líder visionária e socialmente consciente, começarão a criar um cenário para um possível reencontro entre ela e Arthur? A nova direção das Soluções Aurora e a crescente reputação de Helena como uma líder visionária e socialmente consciente começaram a criar uma convergência inevitável com o mundo de Arthur. Enquanto a Conecta Cidadão ganhava reconhecimento por seu impacto direto e sua abordagem de base, a Aurora era celebrada por sua capacidade de integrar a inovação tecnológica de ponta com um propósito social mais amplo. Ambos, de maneiras distintas, estavam redefinindo o que significava sucesso no cenário tecnológico. Helena, agora uma figura proeminente em conferências globais de tecnologia e inovação, era frequentemente convidada a palestrar sobre temas como ética na inteligência artificial, inclusão digital e o papel das grandes corporações na construção de um futuro mais equitativo. Sua voz, antes focada apenas em números e estratégias de mercado, agora carregava uma profundidade que cativava audiências. Ela falava com paixão sobre a necessidade de a tecnologia servir a todos, não apenas aos privilegiados, e sobre a importância de ouvir as comunidades. Paralelamente, a Conecta Cidadão continuava a expandir seu alcance. Após o sucesso no bairro, o modelo foi replicado em outras comunidades carentes da cidade, com o apoio de pequenas fundações e doações. Arthur, embora ainda avesso aos holofotes, era convidado a participar de painéis e workshops em eventos menores, compartilhando a experiência da plataforma e inspirando outros a desenvolverem soluções semelhantes. Ele falava com a autoridade de quem havia construído algo do zero, com recursos limitados, mas com um impacto imenso. O cenário para um reencontro começou a se desenhar quando ambos foram convidados para o Fórum Global de Inovação para o Desenvolvimento Social, um evento de prestígio que reunia líderes de tecnologia, filantropos, ativistas e formuladores de políticas públicas de todo o mundo. Helena seria uma das palestrantes principais, abordando a visão das Soluções Aurora para um futuro tecnológico inclusivo. Arthur, por sua vez, foi convidado a participar de um painel sobre
Tecnologia de Base e Empoderamento Comunitário, representando a Conecta Cidadão. Nenhum dos dois havia buscado ativamente esse encontro, mas o universo parecia conspirar para que seus caminhos se cruzassem novamente. Helena, ao ver a lista de palestrantes e painelistas, notou o nome de Arthur. Uma pontada de algo que não era nem surpresa nem apreensão, mas uma curiosidade serena a invadiu. Arthur, ao receber o cronograma do evento, viu o nome de Helena em destaque. Ele sentiu um frio na barriga, mas também uma estranha sensação de que aquele momento era inevitável, um capítulo que precisava ser virado. O palco estava montado. Dois mundos, antes tão distantes, agora convergiam em um mesmo espaço. Impulsionados por propósitos que, embora diferentes em escala, compartilhavam uma essência de impacto e transformação. Como será o primeiro reencontro visual entre Arthur e Helena neste evento de grande porte? O Fórum Global de Inovação para o Desenvolvimento Social era um caldeirão de ideias e personalidades, um espaço onde o brilho da tecnologia se encontrava com a urgência das questões sociais. O centro de convenções fervilhava com a energia de milhares de participantes, desde executivos de grandes corporações a ativistas de base, todos unidos por um objetivo comum: usar a inovação para construir um mundo melhor. Arthur chegou cedo, sentindo-se um pouco deslocado em seu terno simples, mas carregando a convicção de seu propósito. Ele se dirigiu diretamente à sala onde seu painel aconteceria, buscando um momento de quietude antes do início. Enquanto caminhava pelos corredores movimentados, sua atenção foi subitamente atraída para o palco principal do auditório, onde uma sessão de abertura estava prestes a começar. Lá estava ela, Helena, imponente, elegante, com uma aura de poder e serenidade que preenchia o espaço. Ela estava conversando com Elias Vasconcelos e outros dignitários, seu sorriso profissional e confiante. Seus cabelos estavam impecavelmente arrumados, e o vestido que usava, embora discreto, exalava a sofisticação de quem estava no topo. Arthur a observou por um momento, sentindo o peso de todas as memórias que ela representava. Então, como se sentisse o olhar dele, Helena virou a cabeça. Seus olhos, antes focados na conversa, encontraram os de Arthur. Por uma fração de segundo, o burburinho do fórum pareceu desaparecer. Não houve choque, nem surpresa exagerada em seus rostos. Apenas um reconhecimento silencioso, um vislumbre mútuo de dois passados entrelaçados e dois presentes drasticamente diferentes. No olhar de Arthur, não havia mais a raiva ou o ressentimento que o consumiram por tanto tempo. Havia uma calma, uma aceitação de sua própria jornada e da dela. Ele viu a Helena vitoriosa, a mulher que havia construído um império ainda maior sobre as ruínas do seu. Mas também percebeu uma sutileza em seu semblante, uma profundidade que a ambição pura não poderia forjar. No olhar de Helena, não havia triunfo ou desprezo. Havia uma curiosidade serena, a confirmação de que o homem à sua frente era, de fato, o Arthur da revista, o construtor de pontes. Ela viu a humildade em sua postura, a simplicidade de suas vestes e a força silenciosa que emanava dele. Era um Arthur que ela não conhecia, um Arthur que ela havia subestimado em sua capacidade de se reinventar. O momento durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Nenhum dos dois fez menção de se aproximar. Apenas um aceno quase imperceptível de cabeça de Helena, que Arthur retribuiu com um leve inclinar de queixo. A conexão foi feita, a presença do outro reconhecida. O passado havia se encontrado com o presente, e o futuro, incerto, pairava no ar. Como esse reencontro visual afetará a forma como Arthur e Helena conduzirão suas respectivas participações no fórum? O reencontro visual, breve e silencioso, reverberou em Arthur e Helena de maneiras distintas, mas igualmente profundas, moldando a forma como cada um conduziria sua participação no fórum. Aquele instante de reconhecimento mútuo havia adicionado uma camada inesperada de significado a cada palavra, a cada gesto. Helena subiu ao palco principal para sua palestra, exalando a confiança
e a autoridade que a haviam levado ao topo. No entanto, suas palavras carregavam uma ressonância diferente. Ela falou sobre a responsabilidade social das grandes corporações, sobre a necessidade de construir tecnologias que fossem intrinsecamente éticas e acessíveis, sobre o poder da inovação para criar pontes, não muros. Seus exemplos não eram apenas de grandes projetos financeiros, mas de iniciativas que buscavam resolver problemas reais em comunidades carentes, ecoando de forma sutil os princípios que ela havia observado na Conecta Cidadão. Arthur, sentado na plateia, observava-a com atenção. Ele notou a mudança em sua retórica, a profundidade em seu olhar, que ia além da ambição corporativa. Ela não era mais a Helena que ele conhecia, ou pelo menos não era apenas aquela Helena. Mais tarde, foi a vez de Arthur. Ele se sentou no painel sobre tecnologia de base e empoderamento comunitário, ao lado de ativistas e desenvolvedores de ONGs. Sua voz, embora menos polida que a de Helena, carregava a autenticidade de quem havia sujado as mãos. Ele falou sobre a Conecta Cidadão, não como um projeto grandioso, mas como uma ferramenta simples que transformava vidas, uma história de como a tecnologia, quando focada nas necessidades humanas mais básicas, podia gerar um impacto imenso. Ele compartilhou anedotas dos usuários, dos voluntários, da alegria de ver uma família acessar um direito que antes parecia inatingível. Sua paixão era palpável e sua humildade cativante. Helena, embora não estivesse presente no painel de Arthur, recebeu um resumo detalhado de Elias. Ele descreveu a recepção calorosa do público, a forma como Arthur havia se conectado com a audiência, a genuinidade de sua transformação. Helena ouviu em silêncio a imagem de Arthur no palco, falando sobre sua Conecta Cidadão, vívida em sua mente. Ela percebeu que, embora seus caminhos tivessem sido opostos, ambos haviam chegado a uma compreensão mais profunda do propósito da tecnologia. Aquele dia no fórum não foi apenas uma série de palestras e painéis. Foi um espelho para Arthur e Helena. Cada um, ao observar o outro ou ao refletir sobre o que o outro representava, viu não apenas um adversário do passado, mas um testemunho de resiliência e de reinvenção. A tensão não era mais de rivalidade, mas de uma curiosidade mútua, uma pergunta silenciosa sobre o que o futuro reservava para eles, agora que seus mundos haviam se tocado novamente. Como essa nova percepção mútua, forjada nas apresentações do fórum, influenciará a possibilidade de uma interação mais direta entre Arthur e Helena? A nova percepção mútua, forjada nas apresentações do fórum, pairava no ar como uma eletricidade silenciosa. Arthur e Helena, cada um em seu canto, sentiam o peso da presença do outro, a inevitabilidade de um encontro que agora parecia menos um confronto e mais uma etapa necessária. Após o painel de Arthur, enquanto ele respondia a algumas perguntas da plateia, Helena observava de longe. Elias, ao seu lado, notou o olhar fixo dela. Ele realmente mudou, não é? Elias comentou, a voz baixa. Helena apenas assentiu, sem desviar os olhos de Arthur, que falava com uma simplicidade e uma convicção que a impressionavam. A ideia de que aquele homem, que ela havia visto desmoronar, pudesse se reerguer com tal propósito, era para ela um enigma fascinante. Mais tarde, durante o coquetel de encerramento do primeiro dia do fórum, o salão estava repleto de conversas animadas e o tilintar de taças. Arthur, cercado por alguns participantes interessados na Conecta Cidadão, sentia-se mais à vontade do que esperava. Ele falava com paixão sobre o projeto, trocando cartões e ideias. Foi então que Helena se aproximou. Ela não enviou Elias, nem fez um grande alarde. Simplesmente caminhou em sua direção, com a mesma elegância e determinação que a caracterizavam. Os olhos de Arthur se arregalaram ligeiramente ao vê-la se aproximar, e as vozes ao seu redor pareceram diminuir. Arthur, ela disse, sua voz calma e controlada, mas com uma leve nota de algo que ele não conseguia identificar. Sua apresentação foi muito inspiradora. Arthur sentiu um nó na garganta, mas conseguiu responder com a mesma compostura. Helena,
Obrigado. Sua palestra também foi bastante esclarecedora. Ele evitou o termo impressionante, sabendo que soaria como uma provocação ou uma bajulação vazia. Houve um breve silêncio, carregado com a história não dita entre eles. Helena quebrou o gelo. A Conecta Cidadão é um projeto notável. A forma como vocês estão usando a tecnologia para resolver problemas tão básicos e importantes é realmente eficaz. Arthur sentiu um calor inesperado. O elogio vindo dela tinha um peso diferente. Estamos apenas tentando fazer a diferença, um passo de cada vez. E as Soluções Aurora, com suas novas iniciativas de inclusão, também está fazendo um trabalho importante. Eles trocaram mais algumas palavras sobre o potencial da tecnologia para o bem social, mantendo a conversa em um terreno profissional e neutro. Não houve menção ao passado, nem ao convite de casamento, nem à queda de Arthur. Apenas um reconhecimento mútuo de suas respectivas jornadas e do trabalho que estavam realizando. A interação foi breve, mas significativa. Não era uma reconciliação, mas um primeiro passo. Uma ponte cuidadosamente construída sobre as ruínas de um passado complexo. A tensão não era mais de rivalidade, mas de uma curiosidade cautelosa sobre o que viria a seguir. Como essa primeira interação formal, mas carregada de história, influenciará a dinâmica entre Arthur e Helena no restante do fórum e além. A primeira interação, formal entre Arthur e Helena, embora breve e contida, ressoou em ambos muito além do tilintar das taças e do burburinho do coquetel. Não foi um encontro explosivo, mas um reconhecimento mútuo de que o tabuleiro havia sido virado e as peças rearranjadas. A dinâmica entre eles, antes marcada por ressentimento e triunfo, agora se transformava em uma curiosidade cautelosa, um respeito relutante e a consciência de que ambos haviam evoluído. Nos dias seguintes do fórum, a presença um do outro era uma constante sutil. Eles se cruzavam nos corredores, nos coffee breaks, e trocavam acenos de cabeça que eram mais do que mera cortesia. Era um reconhecimento da complexidade de sua história. Arthur, ao ouvir Helena palestrar novamente, percebeu que sua retórica sobre inclusão e ética não era apenas estratégica, mas parecia vir de um lugar de convicção genuína. Ela não estava apenas falando sobre o bem. Ela parecia estar buscando uma forma de integrá-lo à sua própria visão de sucesso. Helena, por sua vez, observava Arthur em seus painéis e nas interações com outros participantes. Ela via a paixão em seus olhos ao falar da Conecta Cidadão, a forma como ele se conectava com as pessoas, a humildade que o tornava acessível. O Arthur que ela havia derrubado era um fantasma distante. O homem à sua frente era alguém que havia encontrado um novo tipo de força, uma que não dependia de poder ou riqueza. A interação no coquetel abriu uma porta, e a curiosidade de Helena a impulsionou a dar um passo adiante. No último dia do fórum, antes da sessão de encerramento, ela se aproximou de Arthur novamente, desta vez com uma proposta mais concreta. Arthur, ela começou, sua voz um pouco mais suave do que o habitual. As Soluções Aurora está explorando parcerias com iniciativas de impacto social para nosso novo laboratório de inovação inclusiva. Seu trabalho com a Conecta Cidadão é impressionante. Gostaríamos de entender melhor como vocês operam. Arthur sentiu um arrepio. A proposta vinda dela era carregada de um peso histórico. Era uma oportunidade para a Conecta Cidadão de ter acesso a recursos e expertise que ele jamais sonharia em obter sozinho. Mas era também um convite para uma colaboração com a mulher que havia desmantelado seu império. Ele a olhou nos olhos, buscando qualquer vestígio da antiga Helena, mas encontrou apenas uma expressão de profissionalismo e uma curiosidade genuína. Fico lisonjeado. Helena, ele respondeu com uma pausa calculada. A Conecta Cidadão está sempre aberta a discutir formas de expandir nosso impacto. Podemos agendar uma conversa formal após o fórum. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Seria um prazer. Elias entrará em contato para coordenar. O aperto de mão que se seguiu foi firme, mas breve. Não era um gesto de amizade nem de reconciliação, mas de um novo tipo de parceria, forjada na resiliência e na reinvenção.
O passado não havia sido apagado, mas estava sendo reescrito não com rancor, mas com a possibilidade de um futuro colaborativo. A dinâmica entre eles havia mudado de forma irreversível. Como essa potencial colaboração entre a Aurora Solutions e a Conecta Cidadão começará a se desenvolver e que desafios e oportunidades ela trará para Arthur e Helena? A potencial colaboração entre as gigantes Soluções Aurora e a modesta Conecta Cidadão começou a se desenvolver com uma mistura de entusiasmo e cautela. As primeiras reuniões formais foram agendadas no imponente edifício da Aurora, um contraste gritante com o pequeno escritório da Conecta Cidadão. Arthur, acompanhado por Clara e um dos voluntários mais experientes, sentiu um estranho déjà vu ao pisar novamente em um ambiente corporativo de alta tecnologia, mas desta vez ele estava ali como um parceiro, não como um magnata. A mesa de reuniões era dominada por Helena e Elias, que apresentaram a visão do Laboratório de Inovação Inclusiva da Aurora. Os desafios eram evidentes desde o início. Havia um choque cultural. A Conecta Cidadão operava com agilidade e recursos mínimos, focada na necessidade imediata da comunidade. A Aurora, por outro lado, era uma máquina bem azeitada, com processos rigorosos, orçamentos milionários e uma visão de escalabilidade global. Arthur sentiu a tensão de ter que traduzir a linguagem do impacto social direto para a linguagem dos KPIs e ROI, que Helena e sua equipe dominavam. Havia também a questão da confiança. Embora o passado não fosse explicitamente mencionado, ele pairava como uma sombra sutil. Arthur se perguntava se Helena via a Conecta Cidadão como um projeto genuíno ou como uma oportunidade de relações públicas para a Aurora. Helena, por sua vez, questionava se Arthur, apesar de sua transformação, conseguiria navegar nas complexidades de uma parceria corporativa sem sucumbir a velhos hábitos. No entanto, as oportunidades eram igualmente claras e tentadoras. Para a Conecta Cidadão, a parceria significava acesso a recursos tecnológicos de ponta, a uma equipe de engenheiros e designers talentosos, e a um financiamento que poderia impulsionar o projeto para um novo nível de alcance e impacto. Para a Aurora, a colaboração oferecia uma imersão valiosa no mundo do impacto social real, a chance de aprender sobre inovação de baixo custo e design centrado no usuário para populações marginalizadas. Helena via o potencial de humanizar a tecnologia da Aurora, de dar a ela um propósito que ia além do lucro. Arthur se viu em uma posição paradoxal. Ele estava de volta ao mundo corporativo, mas desta vez com um escudo de propósito. Ele precisava aprender a negociar, a defender os interesses da Conecta Cidadão, sem ser engolido pela máquina da Aurora. Helena, por sua vez, estava aprendendo a ouvir, a valorizar a experiência de campo de Arthur e de sua equipe, a entender que nem todo retorno podia ser medido em dinheiro. Clara, que acompanhava Arthur nas reuniões, observava a dinâmica com uma mistura de orgulho e preocupação. "É uma grande chance, Arthur", ela disse a ele após uma das reuniões. "Mas não se esqueça de quem somos e por que fazemos o que fazemos." Arthur assentiu, sabendo que o maior desafio não seria a tecnologia, mas a manutenção de sua essência em meio a um mundo que ele havia jurado deixar para trás. Como essa colaboração começará a transformar não apenas os projetos, mas também a relação pessoal e profissional entre Arthur e Helena. A colaboração entre as Soluções Aurora e a Conecta Cidadão foi um campo de batalha e de aprendizado. Arthur e Helena, antes adversários implacáveis, agora se viam forçados a negociar, a ceder, a construir juntos. As reuniões eram intensas, repletas de debates acalorados sobre a melhor forma de integrar a robustez tecnológica da Aurora com a sensibilidade comunitária da Conecta Cidadão. Elias Vasconcelos atuava como um mediador silencioso, observando a complexa dança entre os dois. Arthur, com sua nova humildade, aprendeu a apresentar as necessidades da comunidade com clareza e convicção, defendendo a simplicidade e a acessibilidade da plataforma. Ele se recusava a permitir que a Conecta Cidadão perdesse sua alma em meio à sofisticação corporativa. Helena, por sua vez, aprendeu a ouvir.
Ela viu em Arthur não mais o magnata arrogante, mas um líder apaixonado, um visionário que havia encontrado um propósito maior. Ela começou a valorizar a intuição e a experiência de campo que antes desprezava, percebendo que o impacto social não podia ser medido apenas por algoritmos. As Soluções Aurora forneceu recursos, expertise em segurança de dados e escalabilidade, e uma equipe de desenvolvedores dedicados. A Conecta Cidadão ofereceu o conhecimento profundo das necessidades reais, a agilidade de uma startup social e a confiança da comunidade. Juntos, eles desenvolveram uma versão aprimorada da plataforma, mais robusta, mais segura e com um alcance potencial muito maior, mas que mantinha a interface intuitiva e o foco humano que Arthur e Clara haviam idealizado. O ápice dessa colaboração foi o lançamento nacional da Conecta Cidadão 2.0, um evento que reuniu imprensa, líderes sociais e representantes do governo. No palco, Arthur e Helena estavam lado a lado. A imagem era poderosa. A mulher que havia derrubado um império e o homem que o havia perdido, agora unidos por um propósito comum. Helena, ao microfone, falou com uma emoção contida, mas palpável. Há alguns anos, ela começou, sua voz ecoando pelo auditório. Eu acreditei que o sucesso era medido apenas por conquistas pessoais e financeiras, mas o trabalho que Arthur e sua equipe fizeram com a Conecta Cidadão me mostrou que o verdadeiro valor da tecnologia reside em sua capacidade de elevar a todos, de construir pontes onde antes havia abismos. Ela olhou para Arthur e seus olhos se encontraram em um momento de profunda compreensão. Esta parceria não é apenas sobre tecnologia, é sobre a reinvenção de propósitos, sobre a crença de que todos merecem acesso e dignidade. Quando Arthur tomou a palavra, ele não falou de sua queda ou de sua redenção. Ele falou das pessoas, das mães que encontraram creches, dos idosos que acessaram benefícios, dos jovens que descobriram oportunidades. A Conecta Cidadão, ele disse, sua voz embargada pela emoção, é a prova de que, quando nos unimos, quando colocamos o ser humano no centro, podemos transformar o impossível em realidade. Não é o meu projeto, não é o projeto da Aurora. É o projeto de todos nós. Ao final do evento, enquanto os aplausos enchiam o salão, Arthur e Helena se olharam novamente. Não havia mais a frieza do passado, nem a tensão da rivalidade. Havia um respeito mútuo, uma admiração silenciosa e a consciência de que, juntos, eles haviam criado algo que transcendia suas próprias histórias. Aquele aperto de mão agora era um selo de um novo começo, não apenas para a plataforma, mas para eles mesmos. O império de Arthur havia ruído, mas ele havia construído algo infinitamente mais valioso, um legado de impacto, forjado na humildade e na colaboração. E Helena, em sua busca por poder, havia encontrado um novo tipo de propósito. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Acompanhamos Arthur Montenegro, de um magnata arrogante à beira da ruína, a um construtor de pontes comunitárias com a Conecta Cidadão. Vimos Helena, a mulher que o derrubou, transformar sua ambição em um propósito social, culminando em uma parceria inesperada que reescreveu o destino de ambos. Uma história de queda-redenção e a descoberta de que o verdadeiro sucesso reside no impacto que causamos na vida das pessoas. Se você se emocionou com a transformação de Arthur, se inspirou com a nova visão de Helena e se encantou com a força da Conecta Cidadão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar que você quer mais histórias como esta. Comente abaixo o que você achou do desfecho e qual personagem mais te marcou. E claro, compartilhe esta narrativa com amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar. Quer mergulhar em outras aventuras e reviravoltas emocionantes? Confira a playlist à esquerda com outras histórias incríveis que preparamos para você. Clique e embarque em novas jornadas.